Quando o trabalho exige segurança de verdade, você precisa de alguém que entende do assunto. E esse alguém é a TR. Nós oferecemos tudo para a sua proteção, do mais básico ao mais técnico. Produtos de qualidade, com certificação, atendimento rápido e especializado, entrega rápida e estoque recheado de equipamentos. Aqui, a sua segurança é a nossa maior prioridade. Acesse o nosso site trpis.com.br ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp 43 3374 3374. Proticast de volta aqui do Protagonistas da Segurança, conversando com uma referência. Se eu disser que é uma lenda, ele vai ficar bravo comigo. Wilson Maioli. Tudo bem, meu amigo? Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Você é o criador de algo que foi... Talvez, não sei se você imaginava que ganhasse tanta repercussão como ganhou a norminha. Como que surgiu essa ideia? Eu nunca imaginei que eu imaginava que seria assim, né? Porque eu era docente coordenador dos cursos de técnica e segurança do Senac Araçatuba e era à tarde e à noite, de manhã eu queria criar um jornalzinho para os meus alunos, né? Para eles se ambientar. Era 60 alunos, 2 classes, e no passado já fui dono de jornal impresso, já fui radialista, locutor de rádio, narrador de futebol, quando eu era jovem, né? Que legal. E com essa minha experiência de radialista e dono de jornal de uma cidade pequena lá, e com o conhecimento de segurança, eu criei esse jornalzinho. Então eu criei o jornalzinho, por exemplo, qual o nome, né? E naquela época os alunos falavam livrinho, que era o manual de segurança, era livrinho, cursinho, tudo ia, né? A norminha. E naquela época tinha uma novela lá, Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você, tinha aquela norminha, né? Aí eu aproveitei o sucesso da norminha, de normas regulamentadoras, e os alunos sempre falavam inha. E eu criei esse jornalzinho para eles, e em PDF, em Word mesmo, em Word, até hoje. Impresso, né? Não, impresso não, já sempre era online. Eu mandava, era e-mail naquele tempo, né? Nossa. Era só e-mail. Eu mandava no e-mail do grupo da classe e daqui a pouco caiu na internet. Aí na internet, os amigos do Senac, como era funcionário, ganhei a plataforma para criar um site, montei uma empresa e comecei a disparar a norminha. E no começo tinha um amigo, eu mandava a norminha para as empresas, o pessoal pensava que era site de sacanagem, né? e não queria abrir o arquivo. Aí um amigo, até mantenho hoje a publicidade dele na norminha, né, que é o Caio, e ele mandou, tinha uns 3.500 e-mails de técnico, engenheiro, de SESM, de Departamento de Recursos Humanos, comprador de empresas do estado de São Paulo. E ele mandava, então o pessoal abria o arquivo. E assim, já na semana seguinte, dentro de um mês, essas 3.500 pessoas do e-mail começou a solicitar, manda a norminha direto para o meu e-mail. Eles queriam receber do contato @norminha. Uhum. Então, aí a partir desses 3.500 de hoje, 16 anos após, eu estou atingindo aí cerca de mais de 5 milhões de pessoas, profissionais, empresas, que recebem a norminha toda santa semana, né? Qual que é a satisfação que o senhor tem em saber que atinge tanta gente? Então, é uma missão de vida, né? Eu emociono e hoje, de uns tempos para cá, a norminha virou um dízimo, né, do conhecimento. É uma forma de eu devolver e quando eu fico sabendo que o cara lá do norte, lá do sul, do centro, eu leio a norminha, o senhor que faz, né? É um sentimento que, como diz o povo, é indescritível, né? Mas é uma felicidade muito grande. Que benção. Por isso que eu falo, a felicidade mora comigo, né? E o senhor pretende continuar com esse trabalho? Enquanto eu tiver saúde, força, né, e o pessoal aceitar, esse trabalho vai continuar. São 52 semanas por ano, né? 52 semanas por ano, são 52 edições por ano, faz 16 anos que, graças a Deus, eu faço isso, né? E lá é equipe, né? Só eu mesmo, e é minha equipe. E eu tenho 3 funcionários, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E a minha esposa, que eu sempre brinco com ela, que ela não faz nada, né? Eu sento no computador, de frente ao computador, 6 horas da manhã,
de segunda a sexta, porque para elaborar essas 13 páginas eu recebo colaborações também. Precisa de muita dedicação, né? O senhor que faz a diagramação, tudo? Tudo que você imaginar. É eu, equipe mesmo. Até umas 8 horas da noite. Então, para eu desenvolver esse trabalho, ela cuida da casa, eu tenho comida, tem tudo na minha mão, então ela faz parte, né? Então, eu passei a falar que agora é 2 equipe, né? Porque da norminha eu faço a minha parte e ela faz a parte da casa. Como é que é o nome da sua digníssima? É Rosa Mica. Oh, que beleza. Rosa Mica. A minha mãe chama Rosa também. Isso. Minha mãe é brava, hein? A Rosa é muito brava lá, não? Então, ela é da origem asiática, é japonesa, né? Uhum. E ela é bem quietinha, boazinha, mas quando fica brava... Melhor não deixar ela brava então, Não, né? não, de jeito nenhum. Eu tenho que fazer de tudo para não deixar... Maioli, como é que você faz para se manter sempre atualizado? Porque o que as pessoas esperam é saber as novidades, aquilo que vai acontecer. Como é que você fica sempre atualizado? Então, por isso que eu fico na internet, né? Então, eu tenho contatos lá do pessoal da revista Proteção, revista CIPA, da Fundacentro, os jornalistas da Fundacentro, dos sites assim da Amigalha e vários outros sites que eu fico pesquisando, e eu cheguei num ponto que todo esse pessoal do Brasil fora, dessas entidades, e muitos profissionais do Brasil afora, eles encaminham empresas de assessoria, de comunicação, encaminham tudo relacionado ao trabalho, eles vão encaminhando. Então eu tenho material assim para escolher, para montar, toda semana, graças a Deus. Eu vou dar um exemplo, né? Não dá para eu falar de todos. Eu vou dar um exemplo do Fabrício Varejão, lá do Recife, de Pernambuco, né? Ele tem 5 livros, ele é professor, doutor em segurança do trabalho, já faz uns 4 anos mais ou menos, que ele se dedica a escrever. Ele dá um tema aí, eu peço para ele, ele escreve, e como ele tem muitos outros, eu não vou citar o nome aqui para não... Então, em homenagem aos demais, eu falo do Fabrício Varejão. E, por outro lado, aqui em Londrina também tem o Rafael Lima, que desde antes da pandemia eu conheço ele, e ele colabora com bastante artigo também. Então, pessoas como essas aí que me ajudam a ter conteúdo. Aí, para eu elaborar a montagem, o desenho, tudo, layout, eu que faço tudo no Word. Tudo no Word e gravo em PDF. Se a gente pensar, seu Maioli, na quantidade de informação que as pessoas têm à disposição hoje, não dá para nenhum profissional dizer, falar assim, eu não sabia, eu não tenho acesso, porque hoje a informação está disseminada, né? Não tem como. Não só tem a revista Norminha, agora tem a revista Proteção há muito ano, a revista CIPA, e tem esse meu conteúdo que eu compartilho toda semana, é gratuito meu serviço, né? Eles podem compartilhar para quem eles quiserem, então não pode falar que não tem informação, né? Eu só vou dar um exemplo. Na Bahia tem uma escola, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, de segurança do trabalho, e o professor ele imprime, já faz 2 anos e pouco, eles imprimem a revista Norminha no formato A3 e entrega para os alunos lerem. Eu esqueci o nome dele agora, ele mandou a foto de uma aluna lá lendo a Norminha. Olha que é uma felicidade imensa, né, que a gente tem. Nem imagino como que eles estão aproveitando esse trabalho que eu passo para eles gratuitamente. O senhor que foi professor e continua sendo, né, porque continua instruindo as pessoas, de onde surge a paixão por ser técnico de segurança do trabalho, por ser engenheiro de segurança do trabalho? De onde surge essa paixão? Então, é amor, né? Amor. Foi em 82, eu fui morar com um amigo lá em Campo Grande, né? E eu fui trabalhar, vender EPI, eu nem sabia o que era EPI. E ele falava sobre EPI. Quando eu retornei para a minha cidade, no interior, próximo a Araçatuba, eu fiquei sabendo do curso que era supervisor de segurança aquele tempo. Por isso que o pessoal fala que eu sou dinossauro de segurança. Era inspetor, supervisor, técnico de segurança, né? Aí eu fui fazer o curso. E quando eu comecei a fazer o curso de supervisor de segurança, foi assim, como amor de primeira vista. Então, naquela época que não tinha recurso nenhum no interior de São Paulo, não tinha nada, era zero. Só São Paulo que tinha alguns recursos. E quando tinha curso lá que eu comecei a trabalhar em algumas empresas, no Senac, todos os cursos eu ia para São Paulo. E teve curso que eu fazia 10 vezes o mesmo curso, com pessoas diferentes, né? Então eu assistia ao mesmo assunto, falando de formas diferentes, com um profissional diferente, com visão, ideias diferentes. Então eu fui somando todas essas ideias, esses conhecimentos que eu fui adquirindo e
e fui passando em sala de aula, né? Então, por isso que consegui, o pessoal fala, esse sucesso de conhecimento foi dessa forma. Então, foi assim, amor à primeira vista, e eu nunca neguei. Tem curso, tem informação, eu estava lá. Atrás. Eu estava sem medo. Se o senhor for elencar, quais são as características ou o que precisa ter uma pessoa que quer trabalhar com segurança do trabalho? A primeira coisa a primeira coisa que trabalha com segurança do trabalho, não só na segurança do trabalho, ele tem que gostar de ler. Ler, entender e interpretar. Porque a base da segurança do trabalho são normas, né? E para você entender normas, não é você só ficar ouvindo, você tem que ler várias vezes, interpretar, questionar, saber argumentar, comentar aquilo que você está desenvolvendo. Então, se o camarada tem gosto pela leitura e quem gosta de ler, ele passa a apaixonar pelo que ele está lendo, aí ele se torna realmente um protagonista da segurança do trabalho e um profissional especializado no ramo que ele escolher. Porque são muitos detalhes, né? E mil detalhes, né? Porque o pessoal sempre fala... Detalhes que vão sempre mudando, né? Sempre se atualizando. Não é só as normas regulamentadoras, são vários outros tipos de normas que existem, né? Então tem muitos profissionais que falam assim, as empresas estão precisando de um técnico de segurança formado na NASA. Eu falo assim, realmente, o técnico de segurança do trabalho tem que ter conhecimento de um psicólogo, de um engenheiro, de um médico, de várias atividades. Ele tem que ele tem que entender e saber como é a situação de todas essas áreas, de todas essas funções dentro da empresa, para ele fazer segurança para aquele camarada. Então, é dedicação, é leitura, e quem tem esse dom tem certeza que, como diz o Rafael Lima, vai ser um verdadeiro protagonista da segurança. E para onde o senhor acha que a profissão vai seguir nos próximos anos? Como é que o senhor imagina o futuro da profissão? Então, eu acompanhei nos últimos 45 anos praticamente, né? Sempre a gente ia renovando, eu fui acompanhando. Parece que nada mudou, né? Parece que nada mudou, mas os recursos que mudaram, né? Hoje em dia tem recursos, mil e um recursos aí para você desenvolver a segurança do trabalho, né? Mas eu acredito que mesmo com a IA, com a automatização, como a robotização, vai precisar ainda do ser humano, do profissional de segurança do trabalho, para ele protagonizar a prevenção, o cuidado da saúde e a integridade física do trabalhador. Então, eu acredito que o campo cada vez vai aumentar mais, abrir mais caminhos, mais condições de profissionais atuar nessa área, né? Do tempo de profissão que o senhor tem, qual uma história que ficou na sua cabeça, assim, que você fala, essa aqui eu não esqueço nunca? Que eu não esqueço nunca. Tem muitas, mas aconteceu até um episódio, a história seria meio longa, né? Eu trabalhando numa empresa e um rapaz que ele morava na Bahia e trabalhava ali na região de Araçatuba, e todo dia ele passava na minha sala a pegar os equipamentos, porque usava muitos equipamentos, né? Aí eu falava, ô Baiano, qual equipamento você vai comprar hoje? Eu falava, brincando, comprar, né? Porque ele assinava e recebia, hoje eu quero uma capa, eu quero um capacete, eu quero uma luva, eu quero um avental. Ô, rapaz, está fazendo uma compra muito boa hoje, né? E foi assim. E chegou um dia que ele passou lá, e o que você vai comprar, Baiano? Só uma calça impermeável, né? Só isso você vai comprar? Compra mais coisas. Não, hoje só quero a calça. E ele saiu. Isso era por volta de meio-dia, lá umas 3 horas da tarde, anunciaram um acidente. Aí eu cheguei lá na máquina, ele estava lá prensado com a cabeça, esmagou a cabeça dele. Foi questão de 3 segundos a morte dele, depois que virou, né? Veio a fiscalização, a polícia, a técnica, no fim foi lá cadastrado como um suicídio, né? E realmente, assim, hoje, com esse negócio de riscos psicossociais, puxa, podia ter isso naquele tempo, né? Eu tenho esse conhecimento, a gente pensa que conhece tudo, mas às vezes tem muitas coisas que não conhece. O dia que ele falou que eu quero só comprar uma calça, eu não podia ter, assim, um insight, né? Um insight, um risco. Uma coisa está errada. O porquê? Está errado, né? E continuou a brincadeira e ele foi lá e morreu. Então isso marcou mesmo na minha vida, né? Mas não, assim, me entristeceu
pela morte, pela ocorrência, né? Mas ao mesmo tempo, a partir desse momento, me criou assim situações para eu buscar mais informações. Eu preciso de mais informação. Eu mesmo que falo que você tem que ser um psicólogo, um médico e assim por diante, aí eu passei a buscar mais informação ainda naquela época para os meus alunos, comecei a fortificar mais as informações, as orientações em cima dessa ocorrência, né? E é por isso que a cabeça desse profissional tem que ser, não que ela tem que ser melhor que a dos outros, mas ela tem que estar muito esperta com os detalhes, né? Muito atenta, sadia, né? Sadia. Né? Então, tem que ser sadia e eu volto lá falando, se ele gosta de leitura, de ler, de interpretar, ele vai ter muita paciência de passar essas informações para o trabalhador, acompanhar e olhar para o trabalhador só pelo comportamento, pela atitude que o trabalhador tem, e ele sabe, opa, eu preciso desenvolver um trabalho mais dedicado a esse trabalhador. É uma vida que está correndo risco, né? Então, se amplia aí a atividade. E o senhor consegue aplicar o conhecimento que recebeu em casa, em situações do dia a dia, para evitar um acidente, assim, por exemplo? Já apliquei muitas vezes, né? Eu sempre oriento algumas situações dentro de casa para minha esposa. Hoje eu não tenho mais meus filhos são todos formados, né? Um é professor doutor em matemática aplicada, a outra é engenheiro de segurança, a mais nova aí é psicóloga e tem uma clínica que trabalha especificamente com autista. Mas quando eles estavam em casa, eu sempre tinha orientação, dava orientação, acompanhava, né? Hoje o meu filho, esse professor doutor em matemática, é professor e ele sempre cita, ó, eu aprendi com meu pai, né? Eu não tive dinheiro para dar para ele, mas assim, ó, o conhecimento, a educação, a visão da prevenção dentro de casa eles levaram. Isso leva para o restante da vida, né? Com certeza. Com certeza absoluta. E se eles tiverem filhos ou para quem eles se relacionarem, com certeza ele vai levar também a mesma bagagem, com certeza. Maior, para quem se interessou pela norminha que de repente não recebe, como que faz para ter acesso? Então, tem várias maneiras. Você faz assim, ó, entra no site lá, que é simples, norminha.net.br, abre uma daqueles PDF, você vai encontrar lá numa das páginas lá como receber a norminha, né? Pode você receber no seu e-mail, no seu WhatsApp, no seu Telegram, no LinkedIn, no Instagram. Tá moderninho demais, hein? Então, eu tenho que acompanhar, né? O que você falou, assim, ó, vai acompanhando, né? Então, hoje nós mandamos para cerca de 900 grupos de WhatsApp, né? E como está o sistema, hoje eu tenho que mandar de 5 em 5, toda quarta-feira, eu mando de 5 em 5 até dar os 900. E até mesmo eu não acredito, que paciência que eu tenho, né? A minha esposa nem conversa comigo nesse momento que eu estou encaminhando a norminha. E mando por e-mail também. Se você quer receber no e-mail, é só pedir lá no contato@norminha.net.br que eu passo a orientação lá como ele vai receber pro e-mail. Olha, satisfação conversar com o senhor, viu? Alguém que tem muito conhecimento a passar e alguém que não tinha obrigação de fazer o que o senhor faz, que é continuar com a norminha, mas que Deus te abençoe, viu? Que você continue pelo tempo que Deus permitir, transmitindo conhecimento, porque esse conhecimento faz a diferença na vida das pessoas. Eu que agradeço, porque não é uma obrigação, né? É uma missão profissional, é uma missão pessoal e agora, com o meu entendimento, virou um dízimo do conhecimento. É uma forma de eu devolver esse conhecimento, tudo que eu passei, somando aos profissionais, aos parceiros que me ajudam a desenvolver esse trabalho. Isso eu não vou parar, não. Amém. Obrigado, Amém. Viu? Eu que agradeço. Amém. Tudo de bom.